Os Hokage são os picas da Vila da Folha. Eles são escolhidos por causa de sua força e sabedoria, para proteger e guiar sua vila para um futuro melhor, e se necessário, sacrificar seus aliados pelo bem da vila. E obviamente, os Hokages fizeram grandes coisas ao longo da história de Konoha. No entanto, eles também são humanos e humanos cometem erros. Eles podem ser os ninjas mais poderosos da Vila da Folha durante suas vidas, mas isso não significa que não vão tomar más decisões ou fazer algo um pouco questionável. Então hoje eu vou listar o pior erro de cada Hokage, falar sobre por que ele ou ela tomou aquela decisão específica, por que foi um erro e se os Hokages poderiam ou não ter previsto que seria um erro. Alguns desses erros são até fáceis de enxergar, porém outros nem tanto. Com o benefício da retrospectiva e o conhecimento de todo o anime que temos, dá pra dizer que foi um erro, mas às vezes no calor do momento são decisões difíceis, muito difíceis de tomar. Então vamos começar com o primeiro Hokage, Hashirama Senju, o deus dos shinobi. Esse cara fez muitas coisas certas. Ele foi um dos fundadores da Vila da Folha e do sistema shinobi como um todo, ao aceitar a oferta de Madara de unir força e formarem uma aliança. Demonstra muito de sua coragem, especialmente quando seu clã vinha lutando contra o clã Uchiha por décadas naquela época. Muitas pessoas morreram, e muitas pessoas que Hashirama amava morreram por causa dos Uchiha, incluindo um de seus irmãos. Então isso mostra o quanto ele era um homem grandioso e merecidamente se tornou o primeiro Hokage. Inicialmente, o sistema das vilas de Hashirama funcionava muito bem. Ele acabou com as guerras. As crianças não estão mais lutando e morrendo nos campos de batalha. Elas crescem em um lugar mais seguro. Porém, isso não dura muito porque agora que existem vilas poderosas com vários clãs unidos, as guerras se tornam muito mais catastróficas do que eram antes, quando apenas clãs lutavam entre si. E como vemos no flashback do Kakashi Gaiden, por exemplo, crianças ainda estão indo para o campo de batalha. Kakashi tinha 13 anos quando viu Obito ser esmagado por aquela pedra. Então dá pra dizer que a criação do sistema Shinobi foi um erro? Eu não diria que foi. Eu diria que esse sistema ainda é melhor do que o sistema dos clãs e o período dos estados combatentes. Definitivamente é um avanço. Não é perfeito, mas ainda é um avanço. Então, criar o sistema Shinobi não foi um erro, foi um passo necessário para que o sistema eventualmente pudesse ser resolvido. Porém, houve uma coisa que Hashirama poderia ter feito facilmente para impedir futuras guerras, e não fez por ser ingênuo e bondoso demais. A gente vê esse erro em um flashback no arco da Quarta Guerra Ninja, durante a primeira reunião dos 5 Hokages. Obviamente, os primeiros Hokages não se davam muito bem. Havia muita animosidade entre as vilas, e Hashirama era o único que realmente queria paz. Os outros Hokages queriam outras coisas, e vários deles queriam lutar. E como Hashirama tinha visto tanto derramamento de sangue quando criança, adolescente e adulto jovem, ele não queria mais ver aquilo. Essa reunião aconteceu antes da Primeira Grande Guerra Ninja, então Hashirama tinha bons motivos para tentar uma negociação de paz. As vilas ainda não estavam em guerra, mas ele queria manter a paz. O problema é que as outras vilas não estavam dispostas. Todas queriam alguma vantagem, e o pior problema para Hashirama era que todas desconfiavam dele profundamente, não por causa da sua personalidade, mas porque ele tinha acumulado poder demais. Hashirama era tão poderoso que conseguiu dominar todas as bestas com cauda, exceto Shukaku. Ele tinha controle das bestas de 2 a 9 caudas. Isso foi depois da luta contra Madara, então o mundo shinobi inteiro sabia o quão poderoso ele era. Ainda mais agora que ele havia derrotado Madara, que estava usando a 9 caudas contra ele. Então, para tentar manter o equilíbrio de poder e a paz, Hashirama decidiu entregar 7 das suas 8 bestas com cauda, além de ceder um pouco de terra para o País do Vento, já que a Vila da Areia era a única que já possuía uma besta. Eles pediram terras, porque o deserto era enorme e improdutivo. Ceder um pedaço de território já é ruim, mas dar 7 das suas 8 bestas com cauda para rivais diretos é pura insanidade. Sim, Hashirama não literalmente as deu. Ele as vendeu para as outras vilas, o que é um pouco melhor. Pelo menos Konoha recebeu dinheiro, que poderia ser usado para fortalecer a economia e o exército shinobi. Mas mesmo assim, não vale a pena. Hashirama talvez fosse mais poderoso que todas as bestas juntas, mas o potencial delas como armas de guerra era tão catastrófico que não há dissuasão maior do que possuir 8 delas. Aí você pode dizer, mas Hashirama queria paz para o mundo todo, não só para o País do Fogo. Ok, isso é nobre, e de fato era o que ele queria. Mas se você tem 8 das 9 bestas com cauda, e só falta a mais fraca, bastaria mostrar o poder delas para impedir qualquer guerra. Seria como se apenas uma nação no mundo tivesse todas as armas nucleares. Ninguém ousaria atacar. Mas quando Hashirama decide distribuir essas armas, as outras vilas se sentem encorajadas. Agora temos poder, podemos guerrear. E foi exatamente isso que levou às futuras guerras ninjas. Se Hashirama tivesse mantido as 8 bestas em Konoha, não teria existido a primeira, a segunda ou a terceira guerra ninja. E provavelmente nem a quarta, porque há Akatsuki não teria conseguido capturá-las, e milhares de vidas, incluindo crianças, teriam sido salvas. Sim, Konoha poderia ser vista como uma tirania no começo, mas Hashirama poderia mostrar que não tinha más intenções. Ele foi ingênuo e bondoso demais. Não queria ser visto como um ditador, e por isso vendeu as bestas, cometendo seu maior erro.
Agora o segundo Hokage, Tobirama Senju. Tobirama cometeu alguns erros durante sua vida, mas vamos identificar o pior. O primeiro grande erro que Tobirama cometeu foi criar o Jutsu Edo Tensei. Aquele jutsu foi tão prejudicial para basicamente todos os personagens bons no anime inteiro. Esse jutsu literalmente leva à morte do seu sucessor, e é um pesadelo de lidar no arco da guerra. Outro grande erro que Tobirama cometeu foi articular para que Madara não fosse o segundo Hokage. Os Uchihas fundaram a Vila da Folha junto com o clã Senju, e dar a Madara o título de segundo Hokage faria sentido. Essa foi uma das razões pelas quais Madara decidiu deixar a vila, porque eles não o ouviam mais. E Madara deixando a vila, obviamente, leva a várias coisas ruins que aconteceram no futuro, incluindo a formação da Akatsuki e a caça às bestas com cauda. Entretanto, Tobirama ainda não era Hokage quando articulava para que Madara não fosse o segundo Hokage. Mas então agora como Hokage, o maior erro de Tobirama foi ostracizar e segregar o clã Uchiha. Isso também leva a várias consequências ruins no futuro. Surgem lealistas de Madara saindo das cinzas, essencialmente porque Madara não tinha seguidores quando deixou a vila. E muitas coisas terríveis acontecem depois, inclusive o massacre do clã Uchiha, que era o clã mais poderoso da Vila da Folha. Tobirama temia o Sharingan e sua maldição. Ele achava que os Uchihas eram instáveis. E sim, muitas vezes eles são, mas ostracizá-los foi uma profecia autorrealizável. Se ele não tivesse feito isso, a chamada maldição do ódio não teria afligido o clã Uchiha, tanto quanto aconteceu na linha do tempo real. Pense nisso. Se o clã Uchiha não fosse ostracizado, se não fosse segregado em favelas na Vila da Folha, e se tivesse algum poder político, isso os tornaria aliados muito bons, que poderiam eventualmente se tornar leais à própria vila. Tobirama temia que o clã Uchiha não escapasse do quadro de clã, e não fosse leal à vila, com algumas exceções como Kagami e, no futuro, Shisui. Mas quando Tobirama os ostraciza e faz do clã Uchiha a polícia da Vila da Folha, é aí que as coisas começam a azedar. É aí que o clã Uchiha entende. Ok, então nunca vamos ter voz nas decisões, e temos que ser a força policial odiada por muitas pessoas. Então Tobirama estava apenas mantendo eles na coleira para que um novo Madara não surgisse. Mas ele não percebeu que fazer isso é exatamente o que iria criar um novo Madara. Você pode traçar praticamente qualquer problema com a Vila da Folha até essa decisão. Imagine por um segundo se o clã Uchiha fosse aliado da vila, e Shisui Uchiha não tivesse que morrer, e Itachi não tivesse se tornado um ninja renegado por causa de tudo o que aconteceu com o clã. Imagine se eles estivessem trabalhando para a própria Vila da Folha nesse período, incluindo Fugaku, que é extremamente poderoso, sem mencionar todos os outros Uchiha poderosos no nível Jonin com Sharingan avançado. Imagine a invasão de Orochimaru nessa situação. Imagine a luta contra a Akatsuki, o clã Uchiha teria sido extremamente útil, sem mencionar que moralmente você não precisaria dizimar um dos clãs fundadores da vila. O preconceito de Tobirama realmente afetou suas decisões, e ele simplesmente não conseguia ver que isso era um erro muito óbvio. Por que você faria do clã Uchiha, a única força policial da vila, um dos clãs mais odiados de Konoha? Por que excluí-los da vila e fazê-los se reunirem em uma favela, que obviamente geraria ressentimento? Então sim, esse foi o maior erro de Tobirama. Indo agora para Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Esse com certeza não é muito bem visto pela fandom. Primeiro e principalmente por causa do seu péssimo tratamento com Naruto. Tipo, é sim claro que ele não adotou literalmente Naruto como seu próprio filho. Mas Jiraiya, o padrinho de Naruto, estava ausente da vila por 12 anos e ninguém fala nada, né? Hiruzen até fez algumas coisas para ajudar Naruto. Como você acha que ele conseguiu uma casa para si? Naruto não estava trabalhando quando tinha 9 anos. Hiruzen também criou uma lei que tornava ilegal para os pais revelarem aos filhos a natureza da Nove Caudas e que Naruto era um Jinchuriki, para dar a Naruto uma chance de ter uma vida normal. Hiruzen também estava constantemente vigiando Naruto. Podemos claramente ver isso no início da história, quando Hiruzen e Kakashi param na casa de Naruto e olham suas coisas. E sim, o leite estragado que Naruto estava bebendo provavelmente aponta para o desleixo de Hiruzen quanto a Naruto. Não tô querendo dizer o que Hiruzen foi perfeito com Naruto, mas ele estava longe de ser terrível, tanto que Naruto realmente respeitava e admirava Hiruzen. E pelo menos Hiruzen também estava lá, ao contrário de seu padrinho Jiraiya. Agora um grande erro que você pode apontar é que Hiruzen não fez muita questão de resolver o problema do clã Uchiha. Ele poderia ter desfeito as políticas de Tobirama, trazido os Uchihas de volta para a vila, diversificado a força policial em termos do tipo de ninja que poderia se juntar a ela e dado aos Uchihas mais poder político e talvez fazer do chefe do clã Uchiha um ancião da Vila da Folha. Porém, ele nunca fez nada dessas coisas. Mas isso também é algo meio difícil de desfazer. O clã inteiro dos Uchihas já estava vivendo fora da vila, e o ressentimento já tinha se formado. Levaria anos para esse tipo de coisa sarar.
e Hiruzen literalmente teve que lidar com 3 grandes guerras ninja durante seu tempo como terceiro Hokage. Não esqueça que Hiruzen foi promovido a Hokage durante a primeira grande guerra ninja, enquanto Tobirama estava indo para sua morte contra o esquadrão de Kinkaku, e Hiruzen só passa o título de Hokage para Minato depois que a terceira grande guerra ninja termina. Então Hiruzen estava lidando com muito mais coisas do que apenas a questão do clã Uchiha ali. E isso é um problema que Hiruzen teria que resolver muito cedo em seu reinado como Hokage, porque quanto mais tempo passava, mais enraizado esse ressentimento ficaria no clã Uchiha. Quando Hiruzen se tornou Hokage, ele estava lutando na primeira grande guerra ninja, então ele tinha outras prioridades. Mesmo depois da morte de Minato, quando Hiruzen se torna Hokage de novo e não há mais guerras sendo lutadas, não havia muito que ele pudesse fazer sobre o clã Uchiha, porque a situação já estava fossilizada. O clã Uchiha provavelmente nunca deixaria aquele quadro, então sim, ele poderia ter feito mais a respeito, mas não é o maior erro dele. Também podemos dizer que deixar Danzo tão livre para fazer o que quisesse na vila foi um erro, e isso eventualmente leva à queda do clã Uchiha. De novo, não é como se Danzo estivesse ativamente buscando destruir o clã Uchiha a cada chance que tinha. Afinal, o clã Uchiha só é massacrado cerca de 40 anos após o reinado de Hiruzen, e Hiruzen e Danzo têm mais ou menos a mesma idade. Então leva muito tempo para eles pensarem, ok, vamos ter que fazer alguma coisa porque o clã Uchiha literalmente vai dar um golpe contra nós. Danzo optou por manipular Itachi para isso, mas foi porque não viu outra opção. Bem, ele também queria pegar alguns Sharingans, mas isso certamente não foi a primeira coisa que veio à cabeça de Danzo quando se tornou o chamado Hokage das Sombras. E sim, Hiruzen admite que um de seus maiores erros foi deixar a escuridão da vila para Danzo cuidar. Isso acontece quando ele é trazido de volta via Edo Tensei. Deixar tudo aquilo para Danzo pode ter permitido que a Vila da Folha se tornasse esse lugar sombrio onde o massacre do clã Uchiha poderia acontecer. Mas como eu disse, algumas coisas eram difíceis de evitar nessa situação. E se você quiser dizer que Danzo foi o maior erro de Hiruzen, tudo bem, vá em frente. Mesmo que Danzo faça algumas coisas importantes, eu argumentaria que o maior erro dele foi não matar Orochimaru quando ele estava prestes a fugir da vila. Agora sim, obviamente isso teria evitado a sua própria morte e um ataque contra a Vila da Folha durante os exames Chunin. Entretanto, no grande esquema, você poderia argumentar que Orochimaru não é um problema tão grande. Ele não foi um vilão final no arco da guerra. Ele ficou a maior parte do tempo inativo durante Naruto Shippuden. Mas não, matar Orochimaru ali antes que ele saísse da vila teria realmente trazido benefícios para o mundo. Primeiro, o Jutsu do Edo Tensei não teria sido aperfeiçoado porque Orochimaru aperfeiçoou o Jutsu, e Kabuto então finaliza o Edo Tensei, tornando-o perfeito. Então se Orochimaru tivesse morrido ali, Kabuto não teria aprendido aquele Jutsu com ele, e não teria células de Orochimaru para se aprimorar, significando que não teríamos tido Edo Tensei na guerra, o que teria tornado a guerra muito mais fácil para a aliança. Segundo, também não teria ocorrido a invasão da Vila da Folha e a morte do terceiro Hokage durante essa invasão. Além também de Sasuke nunca ter ido treinar com Orochimaru. E se Sasuke não tivesse saído de Konoha, como funcionaria quando ele descobrisse a verdade de alguma forma sobre o clã Uchiha na própria vila? Eu não sei. Isso é um interessante cenário. E se? Mas treinar com Orochimaru leva Sasuke a um caminho de escuridão quase irreversível, e Sasuke fez muita merda enquanto estava nesse caminho escuro. Agora esse erro que Hiruzen comete ao não eliminar Orochimaru é interessante porque Orochimaru usa um jutsu não divulgado que essencialmente derruba Hiruzen, o esquadrão Anbu que estava cercando ele e também Ema. No anime vemos apenas um vento saindo de Orochimaru, mas no mangá ele faz selos de mão, e no próximo painel todos estão no chão. Tipo, que diabos Orochimaru fez aqui? Ele seria capaz de matar Hiruzen naquele ponto? Que jutsu é esse que derrotou o Hiruzen tão facilmente e uma das invocações mais poderosas de todos os tempos? Porém, Hiruzen e Ema pareciam acreditar que ele poderia facilmente ter lidado com Orochimaru naquele ponto, o que faz sentido. Hiruzen era mais jovem naquele ponto e, portanto, mais forte. Orochimaru também não tinha acesso ao Edo Tensei e era mais fraco. Então, provavelmente, Hiruzen poderia tê-lo pego naquele ponto. Mas ele era sentimental demais e não queria matar seu pupilo, algo que Hashirama, por exemplo, não hesitou em fazer em sua luta contra Madara. Esse erro funciona muito bem para a narrativa porque torna a decisão final de usar o jutsu da morte do ceifador contra Orochimaru mais catártica. E também torna as coisas mais trágicas. Afinal, você sabe que, se ao menos Hiruzen tivesse agido naquela época e não somente agora, ele poderia ter sobrevivido. Indo para Minato Namikaze, o quarto Hokage. Minato é um caso difícil porque ele é escrito para ser perfeito, mas como nem todo mundo é 100% perfeito, podemos tentar encontrar algo. Você poderia dizer que Minato não salvou Obito e não salvou Rin, e que isso foi um erro, mas isso não foi realmente uma decisão que ele tomou. Ele simplesmente não foi capaz de fazer isso, ou porque não sabia que Rin ou Obito estavam sendo mortos, ou porque simplesmente não tinha tempo para chegar lá. Não foi como se Minato escolhesse outra coisa ao invés de ir salvá-los. Então, isso não foi um erro.
Foi só algo que aconteceu, infelizmente. Além também de que Minato não era Hokage naquele ponto. Agora, uma coisa que as pessoas dizem que Minato fez que foi um erro foi engravidar Kushina, que era a Jinchuriki da Nove Caudas, porque engravidar e dar à luz poderia enfraquecer o selo da Nove Caudas, arriscando que a besta se libertasse, atacasse a Vila da Folha e causasse destruição, o que eventualmente acontece, mas por forças externas. Entretanto, engravidar Kushina certamente não foi um erro. Primeiro porque, bem, deixando a zoeira de lado, Minato e Kushina têm o direito de ter um filho e mais filhos, se quiserem. Só porque algo é perigoso relacionado ao nascimento da criança, isso não significa que eles não têm direito de ter filhos. Mesmo do ponto de vista estratégico, ter descendentes tornaria a vila mais poderosa, porque Minato é um dos ninjas mais talentosos e poderosos de todos os tempos, e Kushina também tem um chakra extremamente poderoso. Então a prole deles obviamente será forte e capaz de proteger a Vila da Folha quando chegar a hora. É por isso que Minato confiou a Nove Caudas em Naruto. Ele acreditava que Naruto seria forte o suficiente para lidar com isso. Obviamente, na mente de Minato, isso não era planejado. Fazer do próprio filho o Jinchuriki não estava nos planos. Mas ter filhos tornaria a vila mais poderosa porque ele transmitiria seus genes e os de Kushina à próxima geração, tornando-a mais forte do que seria de outra forma. E mesmo se você ainda dizer que não vale a pena, você está factualmente errado, porque sabemos o que aquela criança faz no futuro. Naruto literalmente salva o mundo inteiro. Então mesmo que o ataque da Nove Caudas tenha sido ruim, e que tenha havido mortes e danos, a vila ainda conseguiu Naruto Uzumaki, a criança da profecia, aquele que salvou o mundo. Entretanto, eu diria que o pior erro de Minato está relacionado ao nascimento de Naruto, não ao fato de ter engravidado Kushina, mas como lidaram com o parto. Veja, Obito consegue passar pelas medidas de segurança muito facilmente. Ele elimina o time da Anbu, contorna a barreira e captura o bebê Naruto. Ele faz isso e separa Minato de Kushina, extraindo a Nove Caudas. Então o erro de Minato aqui foi não reforçar a segurança mais do que já tinha. Sim, havia um time Anbu vigiando do lado de fora e uma poderosa barreira, mas, sério? Um time Anbu? Os caras são conhecidos por serem inúteis nesse tipo de situação. Eu sei que no universo eles são supostamente fortes, mas você deveria saber melhor, Minato. Cadê sua guarda pessoal? Cadê Genma, Raidou e o Ashtatami? Genma poderia ter matado Obito com um palito de dente, cara. Eles poderiam ter ajudado. Obito para Minato porque ele está muito concentrado em Kushina e no selo da Nove Caudas. Então ele pega o bebê Naruto matando os médicos. Se a guarda Hokage estivesse lá, as coisas poderiam ter sido diferentes. Minato também poderia ter trazido mais pessoas para proteger Kushina durante o parto e garantir que a Nove Caudas não escapasse e causasse estragos. Mesmo se o selo da Nove Caudas tivesse se rompido, pessoas mais poderosas ao redor poderiam ter ajudado muito mais. Sim, obviamente eles estavam tentando manter o nascimento de Naruto em segredo, mas Minato conta para Kakashi, um de seus alunos de confiança. Kakashi então conta isso no túmulo de Rin, justamente quando Obito estava vigiando o túmulo e observando Kakashi. Obito obtém a informação e ataca. Então, tecnicamente, foi uma má ideia de Minato contar a Kakashi, e também um erro de Kakashi por ter falado aquilo, mesmo sem perceber que Obito estava espionando. Minato poderia ainda ter reforçado a segurança. Tipo, Hiruzen estava vivo e bem, e sua esposa poderia estar ajudando no parto, porque ele não estava ao lado de Minato. Eles queriam tornar isso um evento privado? Sim. É o nascimento do filho. Você não quer multidão assistindo. Mas Hiruzen poderia ter ajudado, trazendo Jiraiya, que estava na vila quando Kushina estava grávida, para ajudar na segurança. Kakashi também poderia estar lá. Ele era um Jonin confiável, mesmo jovem, e tinha o Sharingan. Obito provavelmente não teria rompido a segurança se Hiruzen, Jiraiya e Kakashi estivessem presentes. Então sim, esse foi o pior erro de Minato. Se ele não tivesse morrido naquela noite, muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Ele poderia ter parado Obito mais cedo e poderia ter sido Hokage por muito mais tempo. Minato era obviamente mais poderoso do que Hiruzen, o Hokage mais poderoso de sua geração, e tinha apenas 24 anos quando morreu. Significa que tinha muito mais potencial para crescer como shinobi. Agora vamos para Tsunade Senju, a quinta Hokage. Sejamos realistas aqui, Tsunade faz muito bem como Hokage e quase todas as decisões que ela toma em Naruto Shippuden são muito sensatas. Ela manda o time de Kakashi resgatar o Kazekage Gaara e eles têm sucesso. Eles até conseguem reviver o Kazekage no final da missão. Foi uma missão extremamente difícil, mas graças ao time Kakashi, eles conseguiram alcançar esse resultado. Ela tenta recuperar Sasuke de Orochimaru no arco da Ponte Tente, enviando Yamato e seu time. Eles falham, mas nada terrível acontece, e eles conseguem aprender informações vitais sobre Sasuke e Orochimaru ali. Ela envia muitos ninjas da Folha para caçar e matar Kakuzu e Hidan. Sim, o Asuma morre, mas morrer enfrentando a Akatsuki, ninjas extremamente poderosos, faz parte do curso. E no fim, eles conseguem lidar com a ameaça, e eliminam 2 Akatsukis de uma vez. Durante o arco do Pain, ela faz muito bem protegendo a vila inteira, usando seu massivo jutsu de cura que envia para Katsuyu e suas clones, e foi graças a isso que muitas pessoas não morreram durante o ataque de Pain. Então em Naruto ela não comete muitos erros.
Sim, ela era meio terrível como pessoa antes de se tornar Hokage. Bebia demais e vivia apostando, não ligava pra vila, mas isso não tem nada a ver com seu posto de Hokage. Porém, ela comete um grande erro assim que se torna Hokage. E isso tem muito a ver com a missão de recuperação de Sasuke. Com certeza, o maior erro de Tsunade foi não colocar esforço suficiente para recuperar Sasuke. Há várias justificativas sobre por que Tsunade não poderia enviar uma esquadra mais poderosa. A Folha estava com pouco pessoal, e Sasuke, por melhor ou pior, era um Genin naquele ponto. É verdade que ele era o último Uchiha sobrevivente que tinham, mas ainda era apenas um Genin. Mas a questão é, se Tsunade soubesse o que Sasuke eventualmente faria e o que a escolha de se juntar a Orochimaru causaria, ela provavelmente teria colocado mais esforço na equipe de recuperação. Se não tivesse Jonins para poupar, provavelmente teria ido pessoalmente tentar resgatar Sasuke, e com certeza teria sucesso. Há uma questão de tempo nesse ponto, porque o time da Vila do Som foi com ele naquela noite e Tsunade descobriu isso de manhã. A equipe de recuperação saiu da vila 30 minutos depois. Kakashi chega um dia depois e vai atrás da equipe quando Naruto e Sasuke já estão lutando no Vale do Fim, mas Tsunade ainda poderia ter ido pessoalmente. Porém, sejamos sinceros, não acho que faria muito sentido uma Hokage indo em uma missão atrás de um Genin. Também podemos presumir que alguns Jonins ainda estavam na Folha naquele ponto e que ela poderia ter enviado atrás de Sasuke. Sabemos com certeza que Shikako estava na vila, porque eles estavam literalmente conversando no café da manhã antes de Tsunade convocar Shikamaru para liderar o time de resgate. Tsunade eventualmente também envia reforços com um time da areia, mas isso foi um dia depois de ela ter enviado 5 membros da esquadra de recuperação. Se ela tivesse colocado mais recursos na esquadra inicial, eles provavelmente teriam sucesso, já que eles quase tiveram sucesso como estava. Naruto vs Sasuke foi muito próximo. Sasuke vence e escapa, mas Naruto poderia ter vencido se as coisas tivessem ido um pouco diferente. Se Naruto tivesse vencido a luta, a missão teria sido bem sucedida. Então sim, isso foi um erro. Embora eu não diria que é um erro terrível, porque era difícil prever o que poderia ter acontecido, e ela estava fazendo o melhor possível na sua posição. Talvez em retrospectiva ela tivesse colocado mais esforço no time de resgate, mas não era algo óbvio naquele momento. Indo agora para o Hokage interino, Danzo Shimura. Danzo comete 2 grandes erros durante seu curto tempo como Hokage. O menos aparente foi revelar seu braço cheio de Sharingan para o Sasuke. Pensa nisso por um segundo. Danzo não precisava exibir o braço cheio de Sharingan para usar o Izanagi. Ele não precisa ver com aqueles olhos, não há nervos ópticos conectando-os. Eles estão lá apenas para serem sacrificados para o Izanagi. E se Sasuke não tivesse visto os olhos se fechando, ele não teria pista nenhuma de como o Izanagi funcionava. Seria muito mais difícil para ele descobrir como Danzo estava sobrevivendo a todos os ataques, e isso provavelmente deixaria Sasuke desesperado e mais propenso a cometer erros. Além disso, o golpe final de Sasuke depende completamente de ele saber sobre o tempo limite do Izanagi, que era de 1 minuto, e do Genjutsu que ele lança em Danzo para fazê-lo acreditar que ainda tinha tempo restante. E se Sasuke não soubesse disso, ele não teria conseguido fazer seu plano funcionar. Sim, Danzo precisa desenfaixar o braço para usar o Izanagi, mas ele ainda poderia mantê-lo coberto. Agora, obviamente, é muito mais estiloso ele mostrar aquele braço bizarro cheio de Sharingan do que deixá-lo tampado. E dá até para argumentar que ele fez isso de propósito para provocar Sasuke, fazê-lo perder a calma e lutar de forma impulsiva. Mas isso deu muito errado e o tiro saiu pela culatra e literalmente custou a vida dele. Um erro enorme. Mas esse nem é o pior erro de Danzo, porque se ele não tivesse cometido o próximo erro, ele nunca teria lutado com Sasuke, não teria morrido e teria sido Hokage por mais tempo. Quer dizer, a gente não sabe se Tsunade tentaria depô-lo depois que acordasse, mas ele pelo menos teria voltado para a Vila da Folha. Então seu pior erro foi usar o Kotomatsu Kami em uma sala cheia de ninjas extremamente poderosos, incluindo tipos sensoriais. Sim, Danzo não sabia que Ao, o sensor de Kirigakuri, tinha um Byakugan e já havia visto o olho de Shisui Uchiha antes, mas ele poderia ter presumido que lançar um Genjutsu desse nível, com uma assinatura de chakra absurda, não passaria despercebido em um ambiente como aquele. Eu não estou dizendo que Danzo não deveria ter usado o Kotomatsu Kami para tentar virar o líder da Aliança Shinobi. Ele até poderia ter feito isso, só que de forma mais inteligente. Por exemplo, quando estivesse sozinho com Mifune, o líder dos samurais. Quando Mifune cumprimenta Danzo, ele já poderia ter lançado o Kotomatsu Kami ali mesmo. Esse jutsu não precisa ser mantido ativo. Você lança, muda a visão e a vontade da pessoa, e o alvo age de acordo com essa nova perspectiva. Ou seja, Danzo poderia ter controlado Mifune antes mesmo da reunião começar e ninguém perceberia. Assim então, quando a reunião dos 5 Kage se iniciasse e todos começassem a discutir, Mifune ainda diria as mesmas coisas que disse no original, só que sob a influência do Danzo. E como Danzo não estaria usando o jutsu naquele momento, ninguém notaria nada de estranho. Todo mundo pensaria que Mifune estava apenas sendo racional, o que de fato ele parecia ser, mas não, porque Danzo lançou o Kotomatsu Kami no meio da reunião, os outros descobriram.
Eles perceberam que ele estava controlando Mifune e ainda por cima tinha um olho roubado de um Uchiha. E resultado, Danzo virou um monstro aos olhos de todos, perdeu toda a confiança da aliança e teve que fugir. Quando Sasuke aparece na reunião dos 5 Kages, Danzo foge, o que leva Sasuke a persegui-lo e eventualmente matá-lo. Sim, Sasuke teria atacado o Kumi de qualquer forma, mas se Danzo tivesse ficado lá, ele lutaria com Sasuke ao lado dos outros Kages e Sasuke não teria chance alguma. Então, se Danzo tivesse esperado o momento certo e usado o Kotomatsu Kami de forma discreta, ele provavelmente teria se tornado o grande líder da Aliança Shinobi, o que, convenhamos, teria sido bem baseado. Agora indo para o 6º Hokage de verdade, Kakashi Hatake. Esse aqui é um caso meio complicado, porque a real é que a gente praticamente não vê nada do Kakashi como Hokage no mangá, e o pouco que aparece em Boruto é cheio de filler, piadinha e fanservice. Então quem é que liga pra isso, né? Mas beleza, já que o próprio Kishimoto deixou a gente no escuro, vamos ter que trabalhar com o que dá. Durante o tempo em que Kakashi foi Hokage, a Vila da Folha passou por um baita desenvolvimento. Paz, tecnologia, comércio. O cara pegou um cenário tranquilo, sem guerra, sem biju enlouquecida destruindo prédio. Ou seja, não era exatamente o cargo mais difícil do mundo naquele momento. Então sim, ele fez um bom trabalho nesse contexto. Mas ainda assim, Kakashi cometeu um erro bem grande na minha visão, um erro que mostra o quanto ele, às vezes, deixava a razão ser ofuscada pela empatia. E esse erro foi permitir que Orochimaru vivesse. E pior, fosse livre. E mano, isso é bizarro se você parar pra pensar. A gente tá falando do mesmo Orochimaru que eliminou o 3º Hokage, invadiu Konoha, fez experimentos humanos, torturou crianças, clonou ninjas e quase destruiu a vila. E o Kakashi deixou ele viver. Não só isso, ele basicamente deu um laboratório novo pro Orochimaru brincar. Tipo, tá bom, tio Orochi, toma um cantinho aí pra você brincar de Deus, mas não faz bagunça, tá? E o único responsável por vigiar o Orochimaru é o Yamato. Um cara que sinceramente não teria chance se Orochimaru quisesse fugir ou fazer alguma merda. É como botar um guarda de trânsito pra cuidar de um leão. E pior, no filler do casamento do Naruto com a Hinata, Orochimaru é tratado como se fosse um personagem de comédia. Ele manda até um vídeo de parabéns pros noivos, tipo um tio esquisito da família que todo mundo finge que tá tudo bem com o passado dele. É uma grande piada de mau gosto. Mas e as famílias das pessoas que morreram por culpa dele? E os ninjas que foram usados como cobaia? Os amigos que nunca voltaram das missões porque o Orochimaru sequestrou e matou? Como essas famílias se sentem sabendo que o assassino tá solto, vivo, com um laboratório patrocinado pela própria Vila da Folha? Isso não é redenção, é impunidade. E sim, o argumento de que o mundo tá em paz e todo mundo merece uma segunda chance até soa bonito. Mas quando você olha o histórico do Orochimaru, isso simplesmente não faz sentido. Orochimaru não foi preso, não foi punido, não foi obrigado a pagar por nada. Ele só ficou ali, observando tudo. E ainda teve o privilégio de criar uma nova geração com o Mitsuki, que ironicamente acaba sendo um dos ninjas da Folha. Então, por mais que o Kakashi tenha sido um Hokage estável, racional e respeitado, essa decisão específica é difícil de defender. Orochimaru deveria ter sido executado e ponto. Mas é claro que um dos maiores vilões de Naruto não seria eliminado assim fora de tela, sem nenhuma luta demonstrando isso. Orochimaru é um dos vilões mais populares de todos os animes, e merecia sim um fim digno. E pensando assim então, no mínimo o que Kakashi deveria ter feito era deixá-lo trancado em algum lugar escondido, assim como fizeram com Aizen em Bleach. E por fim, finalmente o 7º Hokage, Naruto Uzumaki. Infelizmente, a gente vai ter que se basear em Boruto pra falar sobre ele, porque o Naruto Hokage que a gente realmente vê é praticamente só lá. No mangá de Naruto Shippuden, ele até vira Hokage, mas a história acaba. Então tudo o que a gente sabe do governo dele vem do spin-off que, sinceramente, não é exatamente o que a galera pediu, né? Eu podia dizer que o pior erro da vida do Naruto foi engravidar a Hinata, porque, né, isso tecnicamente causou o nascimento do Boruto, e junto dele, a pior sequência já escrita em toda a franquia. Mas pra ser justo, ele ainda não era Hokage quando cometeu essa cagada monumental. E antes que alguém fale, ah, mas você defendeu o Minato engravidando a Kushina? Sim, defendi, e continuo defendendo. Porque, meu parceiro, a prole é muito diferente. Um gerou o protagonista mais carismático do mundo ninja. O outro gerou o Boruto, o menino que conseguiu fazer o público sentir saudade da Tentei. Mas voltando ao que interessa, o grande erro de Naruto enquanto Hokage é pesado. Foi permitir que Kawaki vivesse dentro da Vila da Folha. Pensa bem, Naruto sabia o risco. O moleque tinha uma conexão direta com Ishiki, tinha o karma. E ainda assim, ele o adotou como se fosse um filho substituto. E pra piorar, ele praticamente empurrou o próprio filho biológico para segundo plano. Era Kawaki isso, Kawaki aquilo. Parecia que ele tinha esquecido completamente de quem era o verdadeiro Uzumaki da casa. E olha no que deu. Kawaki, o queridinho da vez, eventualmente se revolta, enlouquece, aplica o Infinite Kotomatsu Kami no mundo e one-shota o próprio Naruto. Prende ele e a Hinata em uma espécie de prisão dimensional bizarra.
toma conta da vila e vira o ditador da nova era. Basicamente, o moleque destrói tudo o que o Naruto passou a vida inteira construindo. E tudo começou por causa da ingenuidade dele. Aquele mesmo Naruto que jurou proteger todos da vila, que dizia "eu nunca vou abandonar meus amigos", acabou abrindo as portas da Folha para alguém que mais tarde destruiu o legado inteiro do clã Uzumaki. Mas para ser justo e um pouco cruel, isso é Boruto, né? Então, tecnicamente, nada disso importa tanto assim, já que boa parte dessa história é cheia de inconsistências, retcons e decisões duvidosas. Mas, se a gente levar ao pé da letra, esse foi o maior erro do Naruto como Hokage. Confiar demais em alguém que claramente tinha potencial para repetir o mesmo ciclo de destruição que ele próprio lutou para quebrar. E sinceramente, eu até espero que todo mundo desse arco morra, porque estão em Boruto. E convenhamos, Boruto não é canônico pro coração dos fãs. Agora, se você quiser saber por que Kishimoto não deu continuidade à Guerra de Prodígios, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda pra caramba e me dá um gás para continuar trazendo mais conteúdo assim. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.